Você tem reconhecido a bondade de Deus em sua vida? Tem procurado entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado para agradar ao Senhor? Tem também tomado cuidado com os falsos profetas ou os falsos ensinos? É sobre isso que iremos tratar na nossa EBD Comentado Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online comigo, pastor Mário Luna. É com muita satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não vai embora não. Continue conosco, vá até o final. Eu tenho certeza que essa aula será edificante para as nossas vidas. Hoje vamos tratar da lição de número 12, que vai ser ministrada no dia 19 de junho de 2022. Quando eu digo a data, é porque as aulas aqui no canal são gravadas com antecipação e o tema da lição de hoje é a bondade de Deus em nos atender. Nesse mesmo dia 19/6 de 2022, nós estaremos aí com a terceira parte da nossa palestra Investimento para um Casamento Saudável. No dia 19/6 de 2022, às 13 horas, será liberado o terceiro vídeo, a terceira parte dessa palestra, e vamos estar tratando sobre os papéis e desta vez o papel do marido. Então você não perca, fique atento aí. Tenha o sininho das notificações ativado no seu aplicativo aí, no seu celular, para você receber quando for publicado esse vídeo e você continuar. Terá a parte 1, a parte 2, a parte 3, são várias partes e você terá aí um proveito sobre essa palestra que muitos disseram: eu quero participar. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui hoje, Senhor, na EBD Comentado Online, para, querido Pai amado, ministrar esta lição. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra e, ao mesmo tempo, ilumine a mente daqueles que estão assistindo. Eu quero te pedir a bênção do Senhor para a vida de cada aluno, para a vida de cada professor, cada superintendente, cada pastor, ó Deus querido, cada obreiro, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar, missionários, missionárias, enfim, eu quero pedir a tua bênção na vida de cada um que acompanha aqui o canal, que o Senhor venha abençoar suas vidas, que o Senhor venha dar força àqueles que estão, Pai querido, com a responsabilidade de dar aula, não deixa desanimar, não deixa desistir. Eu sei que são grandes os desafios, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos abatidos, aflitos, angustiados, mas que o Senhor dê força também a cada servo que está, Pai querido, participando para aprender como um aluno, porque eu também sou um aluno aqui, mas não tenho a responsabilidade de ser um professor. Que o Senhor ajude, que o Senhor aplique as verdades que são ensinadas aqui no canal e em outros lugares no nosso coração. Tudo que tiver a ver com a tua palavra genuína, santa, verdadeira, aplica na nossa vida para que possamos praticar e viver de acordo com a tua palavra em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, estamos na penúltima aula desse trimestre. Eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal aqui. Graças a Deus, tem pessoas da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro e também na região sul. Receba o meu abraço, você também que está na Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão e Argentina, tá? Eu não tenho como falar as cidades de vocês. Eu recebo ali, pastor, manda um abraço para mim aqui, para minha cidade. Não tem como, é muitas cidades. Se eu falar de um, eu não vou falar de outro. Então eu prefiro mandar um abraço de forma geral a todos vocês. Sintam-se abraçados. Quero agradecer a vocês também que são, louvado seja o nome santo do Senhor, são membros do canal. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm se tornado membros do canal. Tem uns inscritos. Primeiro eu mandei um abraço para todos os inscritos, todos que participam de cada canto do Brasil ou fora do Brasil. Agora eu quero mandar um abraço para você que é membro, que tem apoiado o meu Ministério de Ensino através de ser membro. Pastor, eu não sou membro porque eu não posso, eu não tenho recurso. Não tem problema. Você também está aí, você pode ser um divulgador.
Você pode não assinar o Seja Membro, que ajuda no meu ministério de ensino, mas você pode ser um divulgador. Como assim, pastor? Divulgue o canal. Fale para a sua família, fale para os irmãos da sua igreja, fale para os irmãos das suas redes sociais, fale do canal. Não tem sido bênção para você? Então vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então eu quero agradecer tanto os inscritos como os membros do canal também, de forma geral. Vamos lá? Nós estamos estudando aí, hoje a nossa lição 12, e nós já passamos por todas essas lições. Eu apenas hoje quero pedir a você que se atente. Se você não estudou alguma dessas lições, estude. Se atente a estudar, porque a revista é uma só. Ela trata do conteúdo, os valores do reino de Deus. Então, se você estudar só algumas lições e não estudar ela na íntegra, todas as lições, vai faltar conteúdo. Conteúdos riquíssimos, conteúdos que vão abençoar a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos nos colocar de acordo com a vontade do Senhor. Então, se você pulou alguma dessas lições, volte lá depois dessa, estude, se empenhe. Olha, eu aprendi uma coisa na minha humilde vida de estudos. Se você quer aprender, você tem que tirar tempo para estudar. Pessoas que não dedicam tempo para estudar terão sempre um conhecimento muito superficial. E se você quer ser uma pessoa que tem um conhecimento superficial, podendo ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, então você está sendo negligente. Principalmente você que dá aula de escola dominical, você que ensina outras questões, você que aconselha, você que prega, você precisa conhecer de forma um pouco mais profunda. Então você tem que se dedicar ao estudo. O canal aqui tem vários conteúdos para isso. Não tem só a EBD comentado online. Você pode participar do Expondo as Escrituras, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as aplicações do texto. Você pode participar da Teologia e a Vida Cristã, onde eu estou dando aí uma série de vídeos sobre as bases da nossa fé. Doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, enfim, vários assuntos importantíssimos para que você tenha conhecimento, para que você possa falar da razão da sua fé. Então, se dedique. Texto áureo. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? É uma pergunta, Mateus 7:11. Verdade prática, Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Não está dizendo que concede aos seus filhos o que eles querem, independente de qualquer coisa, mas vai dar de acordo com aquilo que é bom para eles, ou seja, que é necessário, que tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Leitura bíblica em classe hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 20, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo o pão do seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Fazendo uma correção, é Mateus 7, do 7 ao 15, não do 7 ao 20. Me desculpe. Do que trata o texto da leitura bíblica em classe? Do que ele trata? Aprendemos que o nosso Pai, por sua bondade, supre as nossas necessidades quando oramos, nos aconselha sobre o caminho certo e nos orienta a ter cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas. 3 coisas estarão em foco nessa lição. Palavra-chave, bondade. A linha do tempo da nossa lição de hoje é tópico 1, a bondade de Deus. Vamos definir o que é bondade, o que significa bondade, a bondade de Deus no aspecto bíblico, vamos continuar definindo ela no aspecto bíblico, a bondade de Deus no aspecto teológico. Então tudo isso tem a ver com as definições. No tópico 2, há 2 caminhos para escolher. A porta e o caminho no aspecto bíblico. O que significa porta e caminho quando se fala em relação à Bíblia nesse texto? Porque é aqui que as pessoas às vezes não entendem.
Se a Bíblia está falando de porta, está falando de caminho, temos que analisar o que quer dizer porta e caminho de acordo com aquele contexto. Não adianta você pegar o significado de porta e de caminho e aplicar ele para toda a Bíblia. Porque vai ter lugares da Bíblia que vai estar falando de porta como porta apenas. Não traz nenhuma outra significa, não tem outro significado. É porta e porta. Agora, há lugares que vai falar da porta como um acesso. Então tenha cuidado com isso. Verifique o texto dentro do seu contexto. Não pegue o texto isolado e aplique, porque você pode estar fazendo uma aplicação que não tem nada a ver com aquele texto, tá? Então há dois caminhos para escolher, a porta e o caminho no aspecto bíblico. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós nesse texto? A escolha entre os dois caminhos. Qual caminho que eu devo escolher? Tá. A mentira, no tópico 3, a mentira dos falsos profetas. Cuidado com suas falsas aparências, os falsos profetas, os falsos mestres, falsos líderes, tudo que for falso, cuidado com suas falsas aparências. Como detectar os falsos profetas? Como é que você vai saber? Uma análise criteriosa. Plano de aula, uma palavra para os professores. É uma palavra que serve para todos nós, mas você que vai dar aula é importante. Como professores, precisamos fazer nossos alunos refletirem nessa lição sobre a bondade de Deus. Esse é o tema da lição. As aflições dessa vida podem nos levar como cristãos a pensar que Deus nos abandonou. E quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos? Oramos, 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 oramos e parece que não tem resposta. Então nós nos sentimos ali como se estivesse sozinhos. Sendo assim, podemos abrir mão de orar a Deus por nossas necessidades. Afinal, isso exige esforço e paciência. Quem ora precisa persistir em oração e precisa aguardar. Não é uma coisa que vai vir da noite para o dia sempre. Às vezes você ora e Deus te dá uma resposta logo. Às vezes você ora, você leva anos orando por uma causa. Então, temos que ter cuidado com isso, tá? Podemos também desistir ou buscar atalhos, seguindo os caminhos do nosso coração, ouvindo inclusive falsos ensinos em busca de realizações pessoais. A gente quer uma coisa, já que a resposta não está vindo, deixamos de depender de Deus e vamos por nossa conta buscar aquilo. E aí nos alimentamos inclusive de falsos ensinos, dizendo que nós vamos conseguir o que Deus não prometeu para nós e ficamos desiludidos. Diante de tudo isso, como professores, temos a missão nessa aula de fazer nossos alunos. Vamos lá! Objetivos da lição. Primeiro, compreender o significado da bondade de Deus. O que é Deus ser bondoso? Porque a ideia de Deus ser bondoso é Deus dar tudo que eu quero? Essa é a ideia que a Bíblia mostra Deus sendo bondoso? E é aí que está a grande questão. Tem pessoas que acham que Deus é o gênio da lâmpada. Ou seja, esfregou a lâmpada, o gênio saiu e pergunta para você, qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? O que você quer? E aí, é assim que eles veem Deus. Mas Deus não é esse ser. Então, precisamos compreender o que é um Deus bondoso. Segundo, conscientizar de que só existem dois caminhos. Nossos alunos precisam entender isso. E nós também. Não adianta eu querer ensinar sobre dois caminhos se eu não tenho uma compreensão sobre isso na minha vida na prática. Se eu sou uma pessoa que vivo trocando ali os passos, as pernas em relação ao caminho de Deus. E por fim, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Um aviso importante, todo conteúdo que eu me coloco aqui no canal, na maioria das vezes eu disponibilizo os PDFs, e esses PDFs são gratuitos, não é diferente com a EBD comentada online. Se você quer o PDF dessa aula, tanto a parte do slide em PDF, como também para você imprimir, como texto normal, você pode ir na descrição do vídeo, descer a descrição do vídeo dessa aula, lá embaixo vai ter lá um lugar que está escrito assim, faça download. Você vai clicar e vai ser levado para o meu site. Desse ponto, você que está na TV pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí você também vai cair lá no meu site. Aí você vai descer a página, tanto você que clicou no link aqui na descrição, como você que apontou a câmera para o QR Code, você vai descer a página lá do meu site e ir até na parte quase de baixo, vai ter lá o botãozinho para PDF do download, PDF do slide e PDF da impressão. Agora, se você quer isso num único lugar,
no decorrer da aula, aí eu vou explicar para você. Mas o conteúdo é gratuito. A única coisa que você tem que fazer é baixar ele de aula em aula, de vídeo em vídeo, mas você tem aí gratuitamente. Vamos lá, introdução. Nessa lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus proposto por Cristo no Sermão do Monte. Porque a porta estreita é o caminho, né? É o acesso àquilo, uma vida de acordo com a vontade de Deus. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele, veja que eu coloquei aí, né? Eu sublinhei. Aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheio do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, e isso remete a você ter uma vida cheia do Espírito, examinar a palavra, viver em oração, estar em vigilância, você não é enganado pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. Jesus passa do julgamento dos ouvintes irreverentes, onde estudamos na lição 11, sendo cautelosos nas opiniões. Esse foi o tema da lição 11. Se você está assistindo o canal pela primeira vez, toda vez que o texto estiver em vermelho, eu estou explicando o que o texto da lição está dizendo. Então, o texto em preto é o que está igualzinho na lição. Texto em vermelho, ou é uma explicação ou é uma referência bíblica. Então, Jesus sai do julgamento dos ouvintes, não julgai para não ser julgado, e entra, né, nesse caso, falando sobre a necessidade de examinarmos a nós mesmos. Temos que nos examinar, tá? Quanto mais avançamos no estudo sobre os valores do reino de Deus, que é o que nós estamos fazendo, já estamos na lição 12, nos conscientizamos que apesar da salvação não vir por aquilo que fazemos, e sim pelo que Jesus fez, você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez. Você recebe salvação. Você aceita salvação. Você não produz salvação. Crente não produz salvação. Nós recebemos. E a forma de recebermos salvação é através da fé e o arrependimento que vem junto. Ou seja, nós cremos que Jesus pode salvar e nos arrependemos do nosso pecado. Nos arrependemos da vida que temos, da situação que temos como culpados diante do tribunal de Deus, ofendendo a Deus, e cremos no Salvador. A solução para o problema da humanidade está em Cristo. Aceite Jesus e você terá vida eterna. Você não aceita Jesus porque não quer ir para o inferno em primeiro lugar. Você aceita Jesus porque você reconhece que sem Deus, sem Jesus, você está como inimigo de Deus, e você não quer ser inimigo daquele que te criou. Você quer estar em comunhão com Ele, você quer ser filho dele. Então salvação não se alcança por aquilo que você faz. Salvação foi alcançada por aquilo que Jesus fez. Você recebe salvação, só que isso implica numa coisa: um comportamento moldado pela palavra é sinal que realmente somos salvos em Cristo Jesus. Como é que eu vou saber se de fato eu sou um salvo? Se eu recebi Jesus de verdade? Se eu aceitei Ele de todo o meu coração? Se tem um comportamento que está de acordo com os valores do reino de Deus. E é isso que nós estamos estudando. Não é o comentarista da lição, ele não tem a pretensão, e nem eu e nem ninguém teria essa pretensão, ou pelo menos não devemos ter essa pretensão, de esgotar os assuntos em relação ao capítulo 5 a 7 de Mateus. Ele está fazendo aqui um panorama do que se trata. Ele não está fazendo um estudo detalhado, minucioso. Mas uma vez que você tem um conhecimento de uma forma ampla, você pode estudar o conteúdo do Sermão do Monte um pouco mais a fundo depois, com mais tempo, analisar muito mais a fundo. Você pode. Quer dizer, é uma forma de te trazer o quê? Um interesse. Poxa, eu passava por esse texto, não julgueis para não ser julgado. Eu muitas vezes usei isso aí de forma errada. Eu aprendi na lição 11 que não é desse jeito. Eu aprendi que o sim, sim, não é bem aquilo que eu entendia, né? Pensando que era de uma forma, mas não, a Bíblia está ensinando algo aqui no sim, sim, não, em relação ao juramento. Aí o crente tem que ter uma palavra, mas não quer dizer que ele possa tratar uma coisa e possa não poder cumprir. Pode acontecer? Pode acontecer.
Ele não pode viver sempre fazendo isso, premeditando, vamos dizer. Ele não pode viver premeditando fazer isso. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Então nós estamos aprendendo muitas coisas. Então vamos lá. Tópico 1. A bondade de Deus. Você sabe o que é? Bondade de Deus? Então nós vamos aprender a partir de hoje. Se você não sabe, você vai aprender e não vai sair mais da sua mente. Opa, Deus é bondoso, mas a Bíblia fala da bondade de Deus nesse sentido aqui. Vamos lá. Definição de bondade. Tem uma lupinha aí para você entender que nós vamos dar uma observada um pouco mais detalhada. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom. Então o que é bondade? Qualidade ou caráter de bom. Alguém bom. Boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Então, a pessoa tem ali a forma dela, né? ela vive de acordo com um código moral. Eu estou falando de forma geral, aqui eu não estou nem falando, aqui não está falando nem do cristão em si, de forma geral. E ela tem a bondade como um princípio, né? Uma regra, né, que tá lá é a regra mais elevada, ser uma pessoa boa. Na visão grega, que trabalhava muito em cima da parte de filosofia, os gregos, eles trabalhavam em cima da filosofia, né? Eles filosofavam, né, a maneira de falar também. Então, na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Benignidade e bondade, ele está colocando aqui como coisas sinônimas, palavras semelhantes. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Então, você entendeu que bondade está ligado à ação de uma pessoa na visão filosófica, na visão grega. E é aqui que eu quero explicar uma coisa. Já que estamos falando da definição de bondade na filosofia, vamos também aproveitar e definir o que é filosofia. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, na visão filosófica, e você fica lá, visão filosófica, mas o que é visão filosófica? Do que trata isso? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. A palavra filosofia vem de dois termos, philon, amigo, sofia, sabedoria, que juntos significam amigo da sabedoria. Muito bem, isso aqui numa visão humana, é amigo da sabedoria. Aqui não está falando da sabedoria divina, está falando da sabedoria humana, é verdade? É verdade, mas é uma sabedoria no sentido assim, aprendendo com o que vamos vendo no dia a dia, né? Vamos ali trabalhando em cima dos acontecimentos, verificando, criticando aquilo, não criticando pessoas. A filosofia, ela não trabalha com a crítica da pessoa, mas trabalha com a crítica assim, bom, família, quais são os valores da família que essa sociedade que nós vivemos tem? Ah, tem esse valor, mas esse valor realmente é correto? Esse valor é certo? Então a filosofia fica atacando através de criticar para ver se aquilo de fato é proveitoso, se aquilo traz algum benefício. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Eu não tenho tempo aqui na aula para tratar disso, mas é nesse sentido. A filosofia está presente em nossa vida mesmo que a ignoremos. Porque sempre nós estamos fazendo avaliações das coisas e a filosofia trata disso. Avaliar as coisas. Você bombardeia as coisas de acordo com avaliações para ver se aquilo de fato é, tá? Ela é o corpo, ou seja, o acúmulo, filosofia é o acúmulo de conhecimento humano constituído a partir de um esforço que o ser humano faz para compreender o mundo à sua volta. Por isso que, querendo ou não, todos nós temos uma visão filosófica das coisas. Por quê? Porque nós fazemos avaliações do mundo que nós estamos. Só que uma vez que eu me torno cristão, eu não avalio as coisas através de mim ou através do que o outro acha. Eu avalio as coisas através do que a Bíblia diz. Aí eu entro na teologia. É por isso que a filosofia, nesse caso, está a serviço da teologia. E não a teologia a serviço da filosofia. Não, os nossos conceitos, as nossas decisões, elas não partem de apenas um olhar filosófico. A filosofia serve para podermos avaliar as situações, né? Confrontar as situações, ver se aquilo é realmente favorável. Só
Só que nós temos que usar a Bíblia como cristão. O não cristão não usa a Bíblia, mas o cristão ele usa a palavra. Então a parte teológica está acima da parte filosófica, tá? Mas não posso dizer que não usamos filosofia. Usamos porque essa questão de comparar as coisas, verificar as coisas, em si já é filosofia. Uma vez se esforçando para obter compreensão das coisas, o ser humano passa a ter entendimento sobre a realidade em torno de si. Essa realidade é constituída de desejos, anseios e aspirações. Tá? Por meio da filosofia, podemos obter o rumo a seguir, ou pelo menos para lutar por ele. Então, qual é a filosofia dessa empresa? Essa empresa tem a seguinte filosofia. Você já ouviu falar isso? Às vezes, a filosofia dessa empresa é isso aqui. Quer dizer, o que tem a ver quando ele diz a filosofia? Ele está falando sobre aquilo que eles entendem, né? Em relação aos seus desejos, anseios e aspirações. Aquela empresa tem aquele objetivo. Então, essa é a filosofia daquela empresa. Você já ouviu falar alguma vez sobre isso, né? Por meio da filosofia, podemos obter um rumo, tá? Ou, pelo menos, um motivo para lutar. Como cristãos, aí é aqui que nós somos diferentes. Como cristãos, o processo de avaliar as coisas que na filosofia é chamado de filosofar não é feito através do que achamos certo ou bom. Ou pelo menos o que a maioria defende, mas sim levando em consideração o que a Bíblia diz. O comentarista da lição faz menção da definição de bondade no olhar da filosofia grega. Por que o comentarista vem falando de definição de bondade na filosofia grega? É por causa disso aqui que eu vou explicar. Ó. O comentarista da lição faz menção da definição de bondade no olhar da filosofia grega justamente porque o modo deles pensarem é o mesmo de muitos de nós. Porém, a Bíblia tem outro conceito do que é ter bondade. Então, para os gregos, ter bondade tinha a ver com atos. Então, a definição de uma pessoa boa vinha através do que ela fazia. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não pensa dessa forma. Alguém não é bom apenas pelo que ele faz. A bondade está no cristão através de uma transmissão, tá? Que o Espírito Santo faz, ou seja, um fruto que é gerado nele. Por quê? Porque ele agora compactua, ele compartilha da natureza divina. Ele recebeu uma natureza espiritual. Então, para ele ter atos de bondade, ele primeiro precisa de Cristo. Para o homem normal, não tem essa necessidade. Fez alguma coisa boa, ele é bom. Só que a Bíblia não diz isso, tá? A bondade é um atributo, é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O homem não tem esse atributo inerente a ele, tá? Nele, vindo dele, partindo dele, aparecendo dele, sem necessidade de Deus. O homem não tem. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por causa do quê? Da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa nos impede de ter bondade em nós. Antes de Adão pecar, ele tinha a bondade? Aí não havia pecado. Mas depois do pecado, não existe bondade no homem vindo dele mesmo. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original, tá vendo? E sem estima para com as coisas santas relacionadas a Deus. O homem em si, o homem natural, o homem sem Cristo, ele não tem amor, ele não tem inclinação constante para agradar a Deus. Por quê? Porque a sua natureza o leva a pender, a apontar, a se inclinar para o que é ruim, para o que é mal. Aí você vai dizer: pastor, mas eu conheço várias pessoas que não são cristãs que fazem coisas que nós consideramos coisas boas. Entenda, fazer algo que beneficia o outro ser humano é algo bom na visão humana? É, mas isso não o classifica diante de Deus como alguém bom. Porque bom apenas é Deus. E atos de bondade nós só temos como cristãos por causa do fruto gerado pelo Espírito de Deus em nós. É isso que temos que aprender, certo? Então, ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original, sem estima para com as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus
Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Precisa de novo nascimento. Sem novo nascimento, o homem não tem condição de se inclinar para o que é bom. Agora, não é porque o homem faz alguma coisa boa, o homem natural, que ele é considerado bom, bondoso, como a Bíblia diz. Ele pode ser considerado bondoso na visão humana, na visão da filosofia, mas na visão bíblica, não. Não é assim que funciona. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados. Então o homem não tem bondade nenhuma de si mesmo. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Aí sim nós podemos praticar boas obras. Mas essas boas obras são realizadas em Cristo, através da nova natureza. A antiga natureza não tem como realizar boas obras que tem a ver com aquilo que Deus espera de nós. Porque primeiro Deus precisa nos transformar, precisa mudar a nossa posição de pecador culpado para pecador arrependido e filho dele. Aí a partir de agora, quando não estamos mais agora debaixo da ira de Deus, aí nós podemos produzir obras que são consideradas boas, não por causa da nossa própria justiça em si, né? Uma justiça vinda de nós, mas por causa da justiça de Cristo, que foi imputada sobre nós. E aí, através da justiça de Cristo, e nós deixamos de ser culpados diante do tribunal de Deus, agora fazemos boas obras que agradam ao Senhor. Isso quer dizer que o homem de si mesmo, por causa da natureza pecaminosa, não pode ser considerado bom. No entanto, uma vez que teve um novo nascimento, ele pode ser bondoso mediante o fruto do Espírito. Tá aí, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Olha aí ela aí. Bondade. Fruto do Espírito, bondade. Fé, mansidão e temperança. Ou domínio próprio. Temperança e domínio próprio é a mesma coisa, tá? Então, bondade. Ele só tem a bondade através do fruto do Espírito. Isso quer dizer que isso não está no homem. Não veio no homem. Por causa do pecado, o homem não tem mais isso. Ele não tem essa questão da bondade. A bondade é gerada nele através da nova natureza, pelo Espírito Santo, que lhe deu uma nova natureza. E aí sim, essa nova natureza ele também só recebeu por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí sim ele pode ter atos bons. Caso contrário, é tipo, eu poderia usar no nosso dia a dia, uma pessoa que compra um bem, vamos dizer, ele comprou um carro, e o carro original, ele não vem com determinado acessório. E ele precisa de um acessório à parte. Vem por fora. Então o carro não sai da fábrica com aquele acessório, tá? Então, vamos dizer o seguinte, só numa ilustração aqui. O ser humano foi criado tendo a bondade. Porém, quando o pecado entrou, ele perdeu muitas coisas por causa do pecado. E aí, ele só tem atos de bondade por causa do fruto do Espírito que é gerado nele. Ele precisa buscar esse fruto. Podemos resumir esse subtópico dizendo que a bondade no conceito humano são boas ações realizadas. E por isso as pessoas podem ser consideradas bondosas no aspecto humano. Mas no aspecto divino não é assim. Agora vamos entender a bondade de Deus no aspecto bíblico. Definimos o que é bondade e relacionamos elas aos homens. Aprendemos que a bondade em relação ao conceito humano é alguém faz coisas boas, ele é bom, ele é bondoso. Aprendemos que no conceito bíblico, bondade só pode ser gerada através do fruto do Espírito. O homem em si mesmo não é bom. Agora vamos falar da bondade de Deus. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Agora nós não estamos falando na filosofia. Estamos falando das Escrituras, é diferente. Êxodo 33:19. Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor. Se Deus é bom por natureza, nós somos bons por natureza? Não. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. O pecado só não fará mais parte da nossa natureza quando recebermos um corpo glorificado. Enquanto estamos aqui nessa terra, temos uma natureza pecaminosa e não podemos ser considerados bons por causa da nossa natureza. Naturalmente, o Mário Luna é bom? Não.
Mas através da ação do Senhor Jesus Cristo, por causa da morte dele, hoje eu sou um filho de Deus, por causa do fruto do Espírito, eu posso ter o fruto bondade na minha vida, eu posso ter atos de bondade, eu posso praticar boas obras? Posso, mas por causa da nova natureza. Mas a minha essência em si é boa? Não. É isso que eu preciso entender, tá? Você vai ter que sair, os alunos têm que sair lembrando disso. Em essência, o ser humano é bom? Não. Em essência, Deus é bom? Sim. É lindo isso. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor. Você pode ver, nós não somos perfeitos em amar. Deus é perfeito em amor, porque ele é bom. Agora, nós não somos. Nós amamos as pessoas e às vezes o que está em foco é o amor humano. É um amor egoísta. Me agradou, eu agrado, eu amo. Mas não me agradou, eu não amo. É por isso que o ser humano precisa do amor como fruto. Ágape. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é ciumento, não é invejoso. Aí é o amor de Deus colocado no homem. O Espírito Santo produzindo isso no homem. Só que ele tem que viver uma vida de santificação, buscando a Deus, se inclinando para as coisas espirituais, para que em todo tempo esse amor esteja em evidência, a bondade esteja em evidência, a benignidade esteja em evidência, a paz esteja em evidência, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela ainda tenta nos influenciar, ela não está mais no domínio, no controle, mas ela tenta nos influenciar. E se você começar a viver a sua vida inclinado para as coisas do mundo, no sentido de se comportar como o mundo se comporta, o fruto do Espírito deixa de estar em evidência na sua vida. E o que começa a ficar em evidência são o quê? As obras da carne. Deu para entender? Mesmo você tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não se inclinar para as coisas de Deus, o fruto do Espírito sai de evidência. E o que começa a ficar em evidência são as obras da carne. E aí você começa novamente a praticar coisas que você não poderia praticar. Por quê? Porque você está se inclinando para as coisas da carne. Para a natureza. E carne aqui é a natureza pecaminosa. Então você tem que se inclinar para a nova natureza. Ou seja, para as coisas do Espírito. Você tem que se comportar de acordo com a nova natureza. Você recebeu condições para isso. Então Deus é amor. E a fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente, sobrenatural, está acima do natural. E está onde? Em Deus, Salmo 34:8. O texto de Mateus 19, 16 a 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele acha que pode fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna. Então Jesus pergunta, por que me ama? Por que me chamas bom? Jesus pergunta para ele. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, é uma Bíblia de estudo da CPAD, tá? Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio das boas obras. Já falei. Se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. Primeiro tem que crer em Jesus. Amar a Deus. E as boas obras são consequências de uma vida salva. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Ué, pastor, mas a fé não somos nós que temos que ter, sim. Mas você só consegue ter fé por causa da graça de Deus. Para que você possa se inclinar para as coisas de Deus, a graça se manifesta. Se não houvesse graça, você não poderia ter fé. A fé é do homem, mas ela só é possível por causa da graça de Deus. Se não houvesse graça, o homem nunca se inclinaria para Deus. Até porque, se não há graça, Deus não se revelaria para o homem. Ele não se manifestaria, ele não enviaria seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, e o homem estaria perdido para sempre. A fé é parte do homem, mas ela só é possível através do que Deus fez. Por isso que está escrito aqui que a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Porque senão alguém vai dizer assim, ah, pastor, eu não criei porque Deus não me concedeu para crer. Não, não é verdade. Conceder para crer, ele concede. Você é que escolheu não crer. Aí é diferente, tá bom? Quando estudamos a palavra de Deus, descobrimos que nosso padrão é totalmente deficiente para avaliar se alguém é bom. Porque nós queremos avaliar pelas ações das pessoas. Ah, fulano é bom. Pô, fulano é legal. Fulano é, hein? Olha o que ele faz, olha o que ela faz.
A natureza pecaminosa nos impede de ter uma avaliação correta. O padrão de bondade não está entre nós, seres humanos pecadores, e sim no próprio Deus. Quem é o padrão de bondade? Deus. De perfeição? Deus. Então você não pode avaliar, dizer que alguém é bom só por causa do que ele faz. Ah, fulano é bom porque ele fez isso, então ele é bom. Você pode dizer que ele teve boas obras, mas natureza, né, na sua essência, ser bom, só Deus. E boas obras, essas boas obras precisam ser feitas em Deus, porque boas obras o ser humano sem Deus até pode realizar a nível humano. A gente pode até chamar de boas porque está beneficiando alguém, mas isso não tem nada a ver com a salvação dele, porque ele não faz essas obras em Deus, ele faz essas obras humanamente falando. Ele pode ter algum ato, né, de ajudar pessoas, mas isso não quer dizer que ele é bom, isso não quer dizer que ele tem atos de bondade de acordo com a Bíblia, tá? Então, Deus é bom, ele é a fonte de toda a bondade. Nossa salvação vem por meio de sua bondade e não através de boas obras. Entendeu agora? Você é salvo pelas suas boas obras? Não, você é salvo por causa do que Jesus fez. Por causa da bondade de Deus. Podemos resumir esse subtópico dizendo que a bondade como natureza é encontrada apenas em Deus. Como essência, só em Deus. Deus é bom em sua essência. Já o homem em sua natureza decaída é mau. A bondade encontrada no cristão não se trata de sua essência, mas é um fruto do Espírito transmitido ao homem que teve um novo nascimento e busca a transformação de caráter. Aprendeu isso? Isso aqui é importante. O cristão não é bom em essência, mas tem atos de bondade por causa do Espírito Santo que produz nele o fruto chamado bondade. Tanto é que se ele deixar de se inclinar para as coisas do Senhor, para as coisas do Espírito, ele começa novamente a ter atos de maldade. E aí você vai ver as cartas de Paulo, de Pedro, dizendo: deixai a mentira, deixai a maldade. Ué, se o cristão ele não pudesse manifestar maldade depois de ser cristão, por que Paulo escreve para uma igreja para não dar lugar, para não deixar a maldade imperar? Por que ele faz isso? Não tem sentido. Eu não escolhi, eu não separei aqui o texto que eu vou ler aqui, mas eu quero ler um texto para você. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, eu não vou botar na tela, mas eu vou ler para vocês. Efésios 4:31 diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Paulo está falando para a igreja. Então, quando você se deixa inclinar para a natureza pecaminosa, você age com atos de malícia. Malícia é maldade. Colossenses 3:8 diz assim: mas agora despojai-vos, tirai, como uma roupa que você vai tirar e não vai vestir mais. Também de tudo, da ira, da cólera e da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Paulo falando. Agora vamos ver o que Pedro diz sobre isso também, tá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então, nós, como cristãos, não podemos viver com a maldade. Mas se nós não nos inclinarmos para as coisas de Deus... É por isso que o cristão não tem como essência a bondade. Porque se ele tivesse como essência, se o ser humano tivesse como essência a bondade, ele não se inclinaria para a maldade. Então, o único ser que é bom em essência é Deus. Deu para entender? Porque o pecado nos tirou. Então, aqui está resumido o tópico para você entender. Bondade de Deus no aspecto teológico. Falamos da bondade de Deus no aspecto bíblico e no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo, envolve santidade. Aí, teologicamente, na hora que estudamos sobre as coisas de Deus, entendemos que a bondade, ela envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Então, ele vai lá e bota bondade na área filosófica. Aí a gente considera as pessoas boas. Ah, fulano é bom. Achando que ele é bom em essência. Quando a gente vem pro aspecto bíblico, nós já começamos a ver diferente. Nós vamos... Não. O ser humano não é bom.
pela essência, pela natureza. Bom, é só Deus. Quando você vem para o aspecto teológico, a coisa fica mais complicada ainda. Por quê? Porque a bondade envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas Deus, o Deus da Bíblia, é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somente Deus é bom. Só que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a vida de Cristo é transmitida para nós. Nós recebemos nova vida. Por isso, podemos apresentar, ter ali atos, comportamentos diferentes. O Espírito pode frutificar na nossa vida e nós começamos a apresentar também santidade, não como essência, mas no mover ali de Deus na nossa vida, retidão, amor, benevolência, graça e até misericórdia. Né? Nós desfrutamos da graça. Não podemos apresentar graça porque a graça quem apresenta é Deus, mas desfrutamos da graça. Tá? E misericórdia, nós podemos também apresentar atos de misericórdia, mas tudo por causa do quê? Da nova natureza. Sem a nova natureza não tem. E mais uma vez estamos batendo na tecla. O homem realiza boas obras não por causa da sua essência de bondade, mas por causa da nova natureza que ele recebeu, da natureza que foi transmitida através de Cristo morrer na cruz do Calvário e ele receber pela fé Cristo como Senhor e Salvador, e aí sim ele pode ter atos de bondade. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. A bondade de Deus, Deus atende às nossas necessidades. Salmo 23:1, Mateus 7:11. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Sol e chuva, ar. Não merece. Né? Eles não têm atos, muitos não têm nenhum ato de nenhum ato bom em relação a agradar a Deus. Mas mesmo assim, você vê pessoas às vezes que totalmente inclinadas para a maldade. Assim mesmo. E mesmo assim ele tem sol, ele tem chuva, ele tem ar para respirar, ele tem vida. Isso tudo por causa da graça. Não a graça salvadora, mas uma coisa que nós chamamos na teologia de graça comum. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. A não ser alguém que realmente não tenha nenhum comportamento de pai ou de mãe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade? Porque às vezes as pessoas pegam o versículo isolado lá dos evangelhos que diz assim: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Ô pastor, está escrito tudo! Mas você não pode criar uma doutrina em cima de um versículo. Jesus já tinha ensinado para eles a oração também, ou Jesus veio a ensinar para eles a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você chega na primeira epístola de João, no capítulo de número... Deixa eu só conferir aqui, porque, volto a dizer, são textos que eu vou falando para vocês, que o Espírito Santo vai me fazendo lembrar, mas que eu não anotei. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O mesmo João que ouviu Jesus dizer lá: tudo que pedires em meu nome, recebereis, é o mesmo João que diz aqui segundo a vontade de Deus, porque ele sabia que não era segundo a vontade dele, e sim segundo a vontade de Deus. Então não pense você que você pode sair pedindo qualquer coisa, porque se não estiver alinhado à vontade de Deus. É por isso que você tem que conhecer as Escrituras, porque quando você conhece as Escrituras, você vai orar segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Em nossa leitura bíblica em classe, há uma tríplice ordem: pedir, buscar e bater. A oração tem a ver com humildade, perseverança e ousadia. Pedir. O que significa pedir? Por isso que eu não expliquei a leitura bíblica em classe lá no início, porque está aqui a explicação. Pedir implica humildade e consciência de necessidade. Quando você pede alguma coisa para alguém, você reconhece que aquela pessoa pode fazer. No caso de Deus, nós somos dependentes dele. O verbo é usado com referência a uma petição que o inferior, nós, dirige a um superior, Deus. Buscar é pedir, quer dizer, buscar tem a ver com pedir, que é a primeira palavra, e também agir.
inclui a petição fervorosa, porém isso não só é suficiente. Uma pessoa deve ser ativa em seu empenho para obter a satisfação das suas necessidades. Lembra da mulher cananeia? Ela estava lá suplicando, mas ela estava tendo ações. Não, Senhor. Não. Os filhos comem das migalhas que caem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A mulher está tendo ação. Ela está fazendo a parte dela, então tem que ter uma ação. Preste atenção nisso aqui, ó. Por exemplo, o cristão não deve simplesmente orar por um profundo conhecimento da Bíblia. Só isso não adianta. Não adianta você pegar... Eu tenho um amigo, inclusive, que fazia isso. Ele botava a Bíblia aqui, eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas toda vez que ele estava estudando, antes de estudar, ele botava a Bíblia, Senhor, abre meu entendimento, ilumina minha mente para eu compreender a tua palavra. Mas junto disso, ele abria a Bíblia e lia. Ó, igualmente, ele deve prescrutar e pesquisar diligentemente as Escrituras. Atos 17, 11, como fazia os homens lá em Bereia, os cristãos em Bereia. Tá? Então, é importante isso. Não adianta você pedir para Deus abrir uma porta de emprego se você não coloca currículos. Eu acho que... Irmão, para de espiritualizar as coisas. Nós somos pentecostais, cremos nos dons espirituais sim, cremos na ação do Espírito Santo sim, mas nós temos que entender que as coisas que nós vamos ter que fazer, Deus não fará nada. Deus não vai fazer. Nós é que temos que fazer. Aí ora o Senhor para Deus abrir uma porta de emprego, mas não coloca currículo. Aí eu estou esperando uma orientação de Deus para mim saber em que lugar eu vou... Irmão, olha só, nem tudo Deus vai te revelar não, tá? Eu quero deixar isso muito claro. É claro que você não vai colocar currículo para trabalhar, para poder tentar conseguir vaga num lugar que você sabe que ali vai totalmente contra os parâmetros da palavra de Deus. O tipo de trabalho que você vai realizar... Talvez não convenha para um servo de Deus. Você não tem uma estrutura espiritual para lidar com aquilo. Então é melhor você não se colocar dentro daquele lugar, daquele ambiente. Mas não, fica em casa esperando. O trabalho vai vir na minha porta. O telefone vai tocar. O telefone vai tocar? Você já foi lá colocar o currículo? Então tem que ter ação. Buscai ação. Bater é pedir e também agir. E perseverar. Então vai juntando tudo. Você está vendo como é que a palavra, o que Jesus está dizendo, está só se ampliando? Pedir. Depois, buscar. Buscar é buscar e pedir. Agora, bater. Bater é pedir, é buscar e é perseverar. O adorador bate repetidas vezes até que a porta se abra. Os imperativos presentes. Continue a pedir, continue a buscar e continue a bater, porque é imperativo. Os verbos pedir, bater e buscar e bater é imperativo. Indicam que a oração exige vigor e persistência. Aqueles que têm fé nas promessas de Deus, pois estudam sua palavra e conhecem a sua vontade, se humilham demonstrando dependência total dele em suas orações. Às vezes você pode dizer assim, pastor, por que Deus manda na palavra dele nós orarmos, se na verdade ele já sabe o que nós vamos pedir? Quais são as nossas necessidades? Porque todas as vezes que você se remete a Deus para buscar a Ele em oração, você está demonstrando que depende dele. Porque quando Adão e Eva pecam, eles estão buscando uma autonomia. Sereis igual a Deus. Satanás, Lúcifer, buscou uma autonomia e foi lançado abaixo. A mesma coisa o ser humano. Buscou uma autonomia e foi lançado fora do jardim. Deus não tem comunhão com quem quer viver a parte dele. Deus não tem comunhão. Mas em Cristo nós voltamos a estar em comunhão com Ele. Então, quando você ora, você está demonstrando através da sua oração que você depende de Deus para suprir as suas necessidades, para abençoar a sua vida. Você agradece a Ele por tudo que Ele tem feito. Então, isso remete a uma dependência, porque o pecado nos faz querer ser independentes de Deus e colocar outras coisas no lugar de Deus. A oração nos traz para perto de Deus, né? Nós estamos ali orando, pedindo, clamando, falando, né? Nós viemos para perto de Deus através de Cristo, né? Temos comunhão com Deus através de Cristo. Mas eu digo, a oração é o que nós estamos ali cultivando um relacionamento. E a palavra, lendo o que Deus diz e falando com Ele o que sentimos e agradecendo a Ele por tudo aquilo que nós recebemos. Recebemos. Um pai terreno, por mais que ame seus filhos, nem sempre dá o melhor para eles. Mas o nosso Pai Celeste, sendo perfeito,
e nos amando com amor perfeito, dar-nos o melhor. Como o Pai age conosco, nós, como seus filhos, devemos agir com o nosso próximo. Deus não é bondoso conosco? Devemos também agir de misericórdia para com o próximo, fazendo a ele o que gostaríamos que ele fizesse a nós. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos. Qual é a regra de ouro dos relacionamentos? Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você quer que alguém fale de você, fofoque de você, calunie você, despreze você, deixe você sem ser atendido nas suas necessidades? E por que você e eu fazemos isso com os outros? Então nós não podemos fazer com as pessoas aquilo que a gente não quer que faça conosco. Ou não podemos fazer com a família das pessoas aquilo que nós não queremos que façam com as nossas famílias, com nossos amigos, enfim. Nós temos que ter esse entendimento. Síntese do tópico 1. Deus é bom e atende aos seus filhos que os invocam em oração. Você está gostando do conteúdo da aula de hoje? Então, primeira coisa, divulgue o canal. Se você coloca aí no comentário, não deixe de fazer o seu comentário, dizer de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Se assistiu até o final da aula, também é importante você falar. E o que você está aprendendo. Mas se você diz que é boa a aula, que tem sido proveitosa, divulgue o canal. Outras pessoas vão poder começar a dizer a mesma coisa. Então divulgue sua família, a sua igreja, os irmãos em Cristo, as pessoas na sua rede social. Divulgue, pegue o link do canal e lance lá. Eu não estou falando só desse vídeo, dessa aula. Compartilhe essa aula na rede social, mas divulgue o canal. Pastor, eu não tenho como ser um assinante do canal. Eu sou inscrito, mas eu não sou membro do canal. Então você pode divulgar o canal, vai estar ajudando também da mesma maneira. Pessoas estarão sendo edificadas. O canal crescendo, mais vidas são alcançadas. Também se inscreva, você não é inscrito? Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para você receber as notificações de cada nova publicação. Se você está na TV, aponte a câmera para o QR Code, tá bom? Faça isso. E não esqueça de deixar o like, né? E eu tenho aí sempre recomendações de livros. Se você quiser um desses livros, tanto Uma Vida com Propósito, Comentário Bíblico Pentecostal e Dicionário Bíblico Euclaf, basta que você, se está na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code e possa proceder lá à compra, ou vá, você que está no celular, clique no link que está na descrição e também possa adquirir. Uma Vida com Propósito é um excelente livro. Eu tenho lido esse livro, muito bom. Já é a segunda vez que eu estou lendo esse livro. É importante, ele vai te dar aí um direcionamento bíblico do que Deus quer para a sua vida, tá? Vamos lá, tópico 2. Há 2 caminhos para escolher. Eu sei que você vai falar assim, pastor, o primeiro tópico da lição gastou 56 minutos aproximadamente. Sim. Mas os outros 2 tópicos, eles são sempre menores. Nem sempre acontece isso, mas na maioria das vezes. Então não se preocupa não que a gente vai chegar lá. Não abandone a aula, vá até o final. Eu tenho certeza que você vai ter aí um conteúdo para poder estar aprendendo, para assimilar, para praticar e até para passar no seu dia a dia, mesmo que não for um professor. Tópico 2. Há 2 caminhos para escolher. Qual deles eu sigo? Para onde eu vou? 1. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Vamos descrever aqui o que significa a porta e o caminho no aspecto bíblico, tá? Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, veja que você vai interpretar o texto de acordo com o seu contexto, aonde ele está escrito. A palavra porta está em que texto? Faz parte de que contexto? A palavra caminho está em que texto? Faz parte de que contexto? Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. Então, porta e caminho está falando de algo novo. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. Quando você, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entra, tá? Entrará e achará o quê? Pastagem. João 10, capítulo 10, vai tratar de Jesus sendo bom pastor. Então, porta, lugar de acesso. Uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram
abandonaram a trilha do pecado. Então você entra pela porta e tem um caminho para você seguir, um novo comportamento. E agora segue um melhor e único caminho, porque Jesus diz em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É importante atentar para os costumes da época em que Jesus fez menção à porta e ao caminho. Então o comentarista ele vai tentar aqui mostrar que Jesus fala de porta e caminho, levando em consideração a cultura da época. Então ele vai dar aqui uma explicação. Ele diz assim, é bem possível, por isso que eu sublinhei, bem possível não significa que seja. Aqui é uma suposição que é válida. É válida. Porém, ele não está fazendo uma afirmação. Por isso, lá na frente eu vou explicar sobre isso. Quando você for falar sobre esse assunto, cuidado para você não dizer significa isso. Não, ele não disse isso. O comentarista não disse isso. Ele diz, é bem possível que ao mencionar esses termos, porta e caminho, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, porque aqui ele está tratando só da parte da porta estreita e do caminho apertado, tá? Ele não está falando da porta larga e do caminho espaçoso. Pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. Aí ele mostra, tá? Mas ele está dando ênfase para as estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Era um costume da época. Essas portinholas eram chamadas de fundo de agulha. Olha só, preste atenção. E quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com a mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Então o que o comentarista está dizendo aqui? Que Jesus fala de porta estreita e caminho, né? E o caminho apertado, levando em consideração esse aspecto da época que havia as portas estreitas que ficavam abertas na noite e as pessoas para passar tinham que se esforçar, o camelo não tinha como passar nesse caso, era difícil para passar e elas precisavam se esforçar para passar e eram chamadas de fundo de agulha. Até aí, tudo bem? Entendeu essa parte? Muito bem. Só que ele está dizendo que é possível, ele não está afirmando. Aí eu tenho que colocar algo para você aqui. Porque você vai lembrar logo da questão do rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus, né? Porque alguns estudiosos afirmam que quando Jesus disse, Mateus 19:24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus, vai pensar que o fundo da agulha aqui é a tal da porta estreita. Só que esse fundo de agulha era justamente essa portinhola. Alguns dizem isso, descrita na explicação acima. Então, uns chamavam a porta estreita de fundo de agulha e vão dizer que esse fundo de agulha é o mesmo fundo de agulha que Jesus estava falando ali, que o camelo, era mais fácil o camelo passar por aquela portinhola pequenininha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá? Porém, outros estudiosos, uns defendem isso, outros afirmam que Jesus estava falando realmente de uma agulha. E usou uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma linguagem exagerada para chamar a atenção dos seus ouvintes em relação à dificuldade de um homem abrir mão da sua confiança nas riquezas e colocá-la em Deus. Aí eu vou deixar um conselho. Sendo assim, quando você for falar do significado do fundo de uma agulha, pode até citar essas possibilidades. Que a porta estreita era considerada o fundo da agulha, tá? E que é a mesma coisa que o rico lá, faz a comparação do rico, a dificuldade do rico entrar, mas era mais fácil um camelo entrar. Você pode até citar isso, mas nunca faça uma afirmação, pois não sabemos de fato se era isso mesmo.
É por isso que o comentarista introduz a explicação da seguinte forma: é bem possível que ao mencionar esses termos. Eu precisei dizer isso aqui porque às vezes a gente está estudando uma aula da escola dominical, aí a gente pega essa coisa que a gente acha que é nova, que tem gente que já conhece isso há muito tempo, mas você acha que é novo porque você está em contato com isso a primeira vez, e aí você vai para uma mensagem pregar e quer logo falar isso. Não, porque o fundo de agulha era uma porta estreita onde um camelo nem conseguiria passar, mas Jesus diz que é mais fácil até o camelo passar pelo fundo da agulha, que era essa porta estreita, do que um rico entrar no reino de Deus. Só que outros estudiosos acreditam que o fundo de agulha era um fundo de agulha mesmo. E Jesus faz isso uma linguagem exagerada para poder mostrar o seguinte: é muito difícil um rico abrir mão da sua confiança no seu dinheiro para poder aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deu para entender? 2. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. João 10, 7 a 9. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. É por isso que nós estamos com uma dificuldade enorme nos dias de hoje. Porque o relativismo está imperando e ele já entrou dentro de nossas igrejas. E aí, daqui a pouco tem gente defendendo que existe mais de um caminho para Deus. Não, irmão, olha só. Tem Jesus, mas se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que faz coisas legais, entendeu? Você pode chegar até... Você não precisa... Já tem gente aí ensinando que você não precisa aceitar Jesus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Ou seja, tá, de certa forma, anunciando salvação através de obras. Então é o relativismo. Não existe mais uma verdade absoluta. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Mas o relativismo está entrando dentro da igreja. E aí daqui a pouco as pessoas estão ensinando que pode-se chegar a Deus também por outros caminhos, sem ser Cristo. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Deu para entender? Eu tô indo pro culto para conquistar minha salvação. Eu tô fazendo a obra para conquistar minha salvação. Eu tô evangelizando para conquistar minha salvação. Tá tudo errado. Em que lugar da Bíblia você leu isso? Que não tem isso na Bíblia. Você não conquista a salvação pelos atos religiosos. Você não conquista a sua salvação pelas boas obras. Eu tô orando para ser salvo. Eu tô jejuando para ser salvo. Eu tô lendo Bíblia para ser salvo. Não. Você está jejuando porque é salvo. Você está lendo Bíblia porque é salvo. Você está orando porque é salvo. Você está indo para os cultos porque é salvo. Você está evangelizando porque é salvo. Primeiro você tem que ser para depois fazer. Antes de Cristo você era um pecador, por isso você pecava. Pecar era consequência de quem você era. Em Cristo você é um salvo. E como salvo, você, consequência do que você é boas obras, é orar, é jejuar, é ler Bíblia, é ir para os cultos, é evangelizar. Isso tem a ver com ser salvo. E você é salvo através do que Jesus fez, não através do que você faz. Somente a fé em Jesus poderá conduzir a vida eterna com Deus. Sabe qual é o maior problema das pessoas que confiam que vão ser salvas através do que fazem? No meio cristão, estou falando meio evangélico, sabe qual é o maior problema? Isso gera soberba no coração, no nosso coração. Porque se a pessoa ora, ela acha que ela está orando e que ela merece receber alguma coisa de Deus porque ela ora. Se ela jejua, ela acha que merece receber porque jejua. Então ela se vê sempre como um merecedor diante de Deus. Não como o publicano da parábola do fariseu e do publicano de Lucas 18 a partir do 9. 18 a partir do 9. Não, ela ela sempre se vê como um merecedor. Ela sempre se vê como alguém cheio de virtude como o fariseu. Mas quem saiu justificado da oração? O publicano. Então pare de achar que você merece alguma coisa. Você não merece nada, eu não mereço nada. Tudo que temos e tudo que somos é por meio da graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Então quando você se achegar a Deus para pedir alguma coisa, faça isso com reverência, com dependência. Deus, eu dependo, eu suplico. Nós já passamos pela lição orando e jejuando de acordo com o que Jesus ensinou. Nós já passamos, eu até digo para você qual é a lição.
Aguenta aí. Vou falar pra você, porque a cabeça também não tem como guardar tudo. Lição 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Falei até o título da lição de acordo com o que tá aí, do que tá escrito aqui. E aí, nós já aprendemos sobre a questão da oração, sobre a questão do jejum, tá? Mas nós oramos, nós jejuamos porque somos salvos em Cristo Jesus. Só que aí a pessoa começa a se achar. Aí se ela ora, ela se acha melhor do que o outro. Aí se ela jejua, ela se acha melhor do que o outro. E isso não é um procedimento de quem é salvo em Cristo Jesus, de quem segue os valores do reino de Deus. Então pare de achar que você tem méritos. Você não tem méritos. Aí nós estudamos essa lição, inclusive na lição 9, eu coloco lá exemplos, eu falo, vai ver como é que os salmistas se dirigiam a Deus. Vai ver como os homens da Bíblia se dirigem a Deus. Aí a gente chega para Deus em oração, Senhor, tu sabe que eu aceitei Jesus quando eu tinha X anos, ou então eu venho de berço, e tu sabe que eu nunca me desviei. Tu sabe que eu tenho sido honesto, fiel, eu jejuo, eu oro, eu entrego dízimo, eu vou pros cultos, falando só sobre o que faz. Parece o fariseu lá de Lucas 18, né? Eu faço. Então, Senhor, tu tem visto. E eu te peço que tu possa fazer. Primeiro joga na cara de Deus tudo que faz. Você gosta que as pessoas joguem na sua cara o que elas fizeram por você? Você gosta? Que as pessoas joguem na sua face o que elas fizeram por você? Toda vez que um crente ora assim, ele tá jogando na cara de Deus. Ô Deus, aí, eu tô fazendo. Então, ó, me responde. Sabe o que a Bíblia pensa sobre isso? O que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso? O que Deus pensa sobre isso, descrito na Bíblia? É uma pessoa que não tem amadurecimento. Ela não tem maturidade espiritual. Muitas vezes Deus nem leva isso em consideração. Que ele precisa aprender. Que ele não pode chegar diante de Deus e falar como quiser. Ele tem que entender que o que ele recebe é por meio da graça de Deus. Certa vez Jesus declarou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. E aqui tem uma coisa. Uma vez que recebemos uma nova vida, uma nova natureza em Cristo, teremos o desejo dado pelo Espírito Santo de buscar aquilo que agrada a Deus. Se você é um cristão e não tem desejo de buscar o que agrada a Deus, então alguma coisa está errada na sua vida. Porque, biblicamente falando, você recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza vai te levar a buscar as coisas de Deus. Você vai se inclinar para as coisas de Deus. Assim como com a antiga natureza você se inclinava para as coisas que desagradam a Deus, com a nova natureza você se inclina para as coisas que agradam a Deus. Agora, se você é uma pessoa que recebeu Jesus e só fica inclinado para as coisas que desagradam a Deus, você precisa rever sua vida com Deus. Você precisa verificar se de fato você aceitou Jesus mesmo. Ou se você não está buscando Deus pelo que Ele pode dar. Porque hoje estamos vivendo um consumismo evangélico. Venha para o culto para receber tua bênção. Venha para o culto para receber tua vitória. Venha para o culto para receber isso. Venha para o culto para receber aquilo. Pouco se diz. Venha para o culto para adorar a Deus. Reconhecer o que Deus tem feito. O que Deus é na sua vida. A salvação que Ele deu para você. E aí a gente já vai para o culto com a mentalidade de consumismo. Nós vivemos num país que trabalha dentro dessa parte, que vai aí pela questão de consumo, o ser humano de forma geral. Então, uma vez que a pessoa vive dentro desse contexto, ela quer trazer isso para dentro do evangelho, achando que Deus está lá para poder realizar todos os seus desejos. Sendo que o que Deus quer fazer da vida eterna para essa pessoa, a salvação, e quer usar ela na obra dele para que ele possa ser um proclamador do reino. Suprir suas necessidades, sim, mas nunca a pessoa achar que pode usar a Deus para conquistas pessoais que não tem nada a ver com o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Até porque, se nós olharmos Deus como um ser que vai fazer realizações pessoais na nossa vida, o evangelho começa a ser uma coisa estranha, porque tem um monte de gente que não serve a Jesus que tem alcançado realizações pessoais. Tem recursos, buscaram, conquistaram, herdaram, enfim.
Então o evangelho não é isso. Eu não estou dizendo que Deus não possa te abençoar ao ponto de você ter bons recursos financeiros, mesmo sendo um cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Deus pode? Pode. Mas ele vai fazer isso de acordo com o propósito que ele tem na sua vida e de acordo com a sua entrega para o reino. Porque Deus não vai dar coisas financeiras para você usar egoístamente com você e com a sua família e esquecer do restante. Deus não vai fazer isso. Você vai esperar a vida inteira, eu vou esperar a vida toda e nunca os recursos vão vir na minha mão. Mas isso também não quer dizer que aquelas pessoas que não receberam o recurso, isso aponta que elas não são uma pessoa entregue para o reino. Não é isso. Às vezes na vida daquela pessoa, Deus não tem um propósito de agir dessa forma. Não quero entender tudo que Deus faz, porque Deus é Deus, nós somos seres humanos. Se por um lado a porta estreita aponta o acesso para uma nova vida que conduz para a vida eterna, a porta larga demonstra que as pessoas continuam vivendo segundo a sua natureza carnal, pecaminosa, e se não houver arrependimento, seguirão para o tormento eterno. Se você está assistindo essa aula e ainda não aceitou Jesus, Jesus quer salvar você. Aceita Jesus, levante as suas mãos para Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entrega a sua vida ao Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nesse momento, perdoa os meus pecados, me recebe como servo Teu, como filho, me recebe, Senhor. Aí sim. Agora sabe o que você vai fazer? Procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e falar com um pastor que aceitou Jesus assistindo uma aula da EBD na internet e que o pastor disse para você dizer lá para ele o que ele deveria fazer, o que você deveria fazer. E ele vai te orientar, tá bom? 3. A escolha entre os dois caminhos. Que caminho? Aí, 2 caminhos. Qual é o caminho que eu sigo? Caminho da vida ou caminho da perdição? Caminho da vida ou caminho da morte? Dúvida. Qual caminho? Você só vai ter certeza do caminho se você estiver em contato com a palavra do Senhor, estudando a palavra, porque vem um bombardeio, irmãos. Todos os dias, você que sai no seu dia a dia, para o trabalho, para a faculdade, os jovens estão sendo bombardeados nas escolas, nas faculdades. Você também, os adultos também que estão fazendo faculdade, são bombardeados diariamente. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, se você não meditar de dia e de noite, ou seja, constantemente na palavra, se você não estiver a par dos acontecimentos do dia a dia e saber o que fazer com o que a Bíblia diz em relação a isso, você se entrega, você se rende, você troca de caminho. Você abre mão da sua fé, você se apostata da fé. Então estude a palavra, medite na palavra. Eu tenho falado aqui, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é pregador da palavra de Deus, não se atente apenas para o estudo só da escola aqui no canal. Também assista os vídeos do Expondo as Escrituras, da Teologia e a Vida Cristã, ou em outros canais. Estude a palavra, dedique tempo da sua vida estudando a palavra de Deus. Porque senão nós somos engolidos. Nesse mundo só há 2 caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte. Não tem mais do que 2, é 2. Como bem falou o profeta Jeremias 21:8. Infelizmente a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Qual é o problema do caminho amplo? É que ele não traz restrição, então a natureza pecaminosa vive de acordo com o que ela quer. Satisfaz, traz prazer, mas tudo isso é passageiro, é momentâneo. E, na verdade, não traz satisfação para a alma por completo. Porque o ser humano vai lá, passa um final de semana na balada, se embriaga, se prostitui, ou então às vezes não se prostitui, se embriaga, ou às vezes nem se embriaga, mas está lá, rindo, conversando e tudo. Quando chega na segunda-feira, a vida, ele continua o seu dia a dia e de vez em quando ele tá lá. Eu tô falando aquele que não é cristão, é claro, né? Sentindo um vazio terrível e não entendendo, sempre buscando novas experiências para preencher esse vazio e não tem. Nada preenche esse vazio. Por quê? Porque esse vazio significa que falta algo que você não entendeu que falta, que é Jesus. É comunhão com o Criador. O mundo oferece prazeres, diversões, riqueza, sucesso, fama e nada exige em troca. No sentido assim, você vai lá e vai vivendo. Aparentemente, nada exige em troca. Aparentemente, tá? Nessa estrada das facilidades é proibido proibir. Pode fazer o que quiser.
A coisa está ficando cada dia pior. A maldade, a perversidade, a entrega aos prazeres. Coisas terríveis estão sendo cometidas. Infelizmente. E eu sei que você vai dizer, pastor, está sendo cometido coisas também dentro da casa do Senhor. Sim, mas por pessoas que não deixam mais o Espírito transformar. A mente está cauterizada. O Senhor falou sobre o joio e o trigo. Não tem como arrancar. Tem como ensinar. Tem como combater através da palavra, mas não tem como arrancar. Nós não temos esse poder. O que você não pode fazer é seguir o caminho que eles estão seguindo. Tá? Aí você não pode. Nesse caminho espaçoso, o homem é convidado a beber todas as taças dos prazeres. Nessa jornada de prazeres imediatos, nada é sonegado ao homem. Pode fazer o que quiser. O gnosticismo, na época dos apóstolos, ensinava inclusive isso. A alma é boa, o corpo é mau. O corpo não serve para nada. O corpo é a prisão da alma. Ou seja, quando morre, a alma está livre. Mas enquanto está aqui, ela está presa. Então faz o seguinte, faz o que quiser com o corpo. Havia uma vertente dentro do gnosticismo, nem todos defendiam isso, mas havia os que defendiam o seguinte, faz o que quiser, experimente de tudo dessa vida. E muitos vivem assim nesse mundo, não estão em Cristo. E alguns cristãos estão começando a se debruçar para esse tipo de coisa. E aí, como faz? Nessa jornada de prazeres imediatos, nada é sonegado ao homem. Mas esse caminho congestionado conduz aonde? À perdição. Aí no final vem a fatura. Vamos usar uma ilustração. Fez, gastou. Quando chega no final, a fatura. E não tem mais como, não tem o que fazer mais. Acabou. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Não tem como voltar, não tem como resolver mais o problema. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito. Caminho de renúncia, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja e todo tipo de pecado. É por isso que o cristão que está caminhando na porta estreita, pelo caminho apertado, ele não pode ter esse tipo de conduta, porque essa conduta aqui tem a ver com quem anda na porta larga. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Você quer passar uma eternidade sem Deus? Se você quer viver os seus prazeres, você vai passar uma eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como os luzeiros no firmamento. Provérbios 4,18 diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, a transformação. O caminho estreito é sinuoso. O que é uma coisa sinuosa? Ondulante, íngreme, difícil de subir e apertado. Exige renúncia, sacrifício e esforço. Poucos são aqueles que encontram, mas o seu final é a glória, a vida eterna. Muitas pessoas, quando ouvem o evangelho, presta atenção nisso aqui, afirmam que primeiro precisam se preparar para depois tomar a decisão de aceitar a Jesus. Você já ouviu isso? Não é possível que você nunca ouviu. Eu já ouvi várias vezes. Não, eu ainda não estou preparado. Eu não estou preparada. Quem foi que disse que você tem que se preparar para aceitar Jesus? Se você conseguisse se preparar para aceitar Jesus, você não precisava de Jesus, nem de salvação. E a gente ouve essas coisas e nem sequer fala com a pessoa na hora. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você, ou querida. Você de si mesmo nunca vai conseguir se preparar. Você precisa de Jesus para poder começar a se preparar através da nova vida. Ou seja, a salvação você já recebe, agora você vai viver de acordo com ela. Então não espere que você vai se preparar, porque você nunca vai se preparar. É claro que muitos usam isso como uma desculpa. Mas nós devemos dizer isso, ensinar essas coisas. Então eles dizem que tem que se preparar. Isso acontece porque as pessoas pensam na salvação como algo que para receber, precisam primeiro deixar de fazer coisas para merecê-la. E é igual o cristão, depois de estar na presença de Deus, acha que vai receber salvação por merecimento. Porque orou, porque jejuou, porque ia para culto, porque fazia obra, aí vai receber salvação. Não, você fazia isso porque era salvo, não para ser salvo. É verdade que um salvo abandona a sua vida de pecado? Claro. Mas isso acontece não para ele ser salvo, e sim porque ele agora é salvo. Primeiro temos que ser salvos, para depois fazer boas obras. É por isso que primeiro vem a porta estreita no texto, que aponta para uma nova vida, salvação que recebemos, e depois vem o caminho apertado, que aponta para uma nova conduta, de acordo com os valores do reino, boas obras.
Aqueles que não receberam ainda a salvação seguem pela porta larga, continuam na perdição culpados diante do tribunal de Deus. E trilham um caminho espaçoso que ilustra uma conduta sem obediência à lei de Deus e que o resultado é a morte eterna. E o que é isso? Uma eternidade em tormento separado de Deus. Rejeitou. Então não espere se preparar para depois aceitar Jesus. Precisa aceitar Jesus como está. Porque ninguém consegue se preparar. E não queira se preparar depois de ter aceitado Jesus pensando que vai conquistar a salvação por isso. Não, queira se preparar porque você já é um salvo. Queira andar de acordo com uma conduta diferente porque você é salvo em Cristo Jesus. Não para ser salvo. Síntese do tópico 2. Jesus mostrou que existem apenas dois caminhos. O largo e o estreito. Caminho largo e caminho estreito. Você está gostando do conteúdo da aula de hoje? Então primeiro, divulgue o canal. Fale com a sua família. Fale com os seus irmãos em Cristo. Compartilha na rede social o canal. Se você gosta, você deixa sempre o comentário. Estou gostando, está sendo edificante. Outras pessoas vão pensar o mesmo. Inclusive, deixa o seu comentário. Fale de que lugar do Brasil você está assistindo. O que você está achando da aula. Fale. Não deixe de falar. Dá o like. Dá o like. Diga se você assistiu até o final a aula. Vai ser edificante para a sua vida. Diga se assistiu. Pastor, assisti até o final, para a glória de Deus. Mesmo que você não tenha assistido numa vez só, você tenha assistido a aula em duas vezes, duas partes, não tem problema, mas assista a aula toda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e se inscreva no canal, tá? Não deixe de fazer isso. Isso é importantíssimo. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Deus seja louvado, glorificado. Quando você assina o canal, sendo membro, você está investindo no meu ministério de ensino e ao mesmo tempo você tem tudo num único lugar, tá? E é por isso que eu coloco aqui na tela para você que você pode, se você está na TV, você pode apontar a câmera para o QR Code e assinar, tá? Sendo membro do canal. Ou você pode clicar no link na descrição aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo e também clicar no Seja Membro. Aí você vai ser levado lá para uma plataforma e você vai poder fazer a sua assinatura e lá vai ter todo o conteúdo. Você não precisa todo o vídeo baixar. Aqui eu disponibilizo tudo grátis. Mas se você quiser ter tudo num único lugar e também as aulas em PowerPoint, porque no gratuito não tem, eu boto tudo em PDF, mas você que é assinante também tem em PowerPoint as aulas da EBD, somente as aulas da EBD, então você pode ser membro. Pastor, não tem como ser membro, eu não tenho recurso, eu não tenho condição. Ore por mim e divulgue o canal. Divulgue. É uma forma de você contribuir para o crescimento do reino de Deus, para que vidas sejam abençoadas. Vamos seguir para o último tópico, a mentira dos falsos profetas. Aí, olha uma delas. Não importa o que tenha que fazer, foque na sua felicidade. Felicidade a qualquer custo. Deus quer te fazer feliz. E aí a pessoa vai atropelando os princípios da palavra de Deus. 1. Cuidado com as falsas aparências. Lobos vestidos de ovelhas. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, eles levam ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Ou podemos dizer até que nenhuma capacidade para se defender. As ovelhas são animais dóceis que infelizmente não têm nenhuma chance contra os lobos. Eu digo lobo animal mesmo e ovelha animal mesmo. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, os falsos profetas,
com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. E aí muitos seguem por esse caminho. Paulo mesmo, em suas cartas a Timóteo, ele fala sobre os que o abandonaram amando o presente mundo, Demas, por exemplo. Inclusive os falsos profetas e mestres encontram apoio nas pessoas que rejeitam os valores do reino e querem satisfazer seus desejos. Porque aí eles começam a pregar um evangelho ou a falar de coisas de acordo com o que as pessoas querem ouvir. E isso é bíblico, tá aqui, ó. 2 Timóteo 4, 3-4 diz que isso ia acontecer, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, tá? Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, ou seja, ensinadores, pastores, líderes, inclusive, que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Existem crentes que tudo que ele vai fazer, ele tem que ir em algum lugar para ouvir uma profecia. Receber uma revelação. Tem pessoas que vão para... Aqui no Rio de Janeiro, é muito comum, às vezes as pessoas, quando sobem um monte, às vezes tem pessoas que ficam no pé do monte e elas estão lá para entregar recados. Elas até abordam para você e dizem assim, ó, irmão, para aí, que Deus me mostrou um negócio com você. Outras, essas são as que abordam quem está subindo. Mas tem as que vão lá já com essa intenção. Começa a procurar pessoas no meio do grupo, olha lá, fica olhando, aí vai até alguém e fala assim, Deus te mostrou alguma coisa comigo? Irmão, para com isso. Aonde está escrito na Bíblia que você deve fazer isso? Ó, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Ela tem rumo para a sua vida. Pastor, então o senhor não acredita que Deus possa usar alguém em profecia? Ou entregar alguma revelação para alguém? Acredita? Claro que eu acredito. Sim. Mas algo bíblico, você não vai atrás. Quando Deus quer falar, é Ele que vem a você. Não é você que vai nesse sentido de sair por aí desesperado, querendo revelação, querendo visão, querendo profecia. E é justamente por isso que existem aqueles que se aproveitam e entregam tudo o que querem. E falam de acordo com a vontade do coração. Aí uma irmã ou irmão está debaixo de grande luta do seu casamento. Aí vem o outro e diz assim, ó, irmão, Deus vai te dar uma esposa porque Deus está vendo que isso que você está vivendo não é para você. Aí você acredita nesse tipo de revelação, nesse tipo de profecia. É uma coisa terrível que está acontecendo. Eu não tenho tempo aqui na aula para falar desse tipo de coisa. Mas tem gente fazendo casamento dos outros que já são casados. E eu digo casamento, eles dizem que é um casamento espiritual. Lá em cima, leva no monte, chega aqui, vamos fazer o casamento de vocês. Mas a pessoa é casada. Ou então você tá lá em cima do monte, de repente tá de noite, tá escuro, não tá vendo nada. Aí entrega pra você, ó, Deus tá preparando uma varoa pra você. Que varoa? Que varoa? Sou casado. Varão, casado, mas aí quem tá na expectativa disso aí toma posse. Pastor, mas tomou posse, mas não é de Deus, mas ele não quer saber, ele quer apenas praticar. Então, eles se alimentam também, eles propagam suas mentiras por causa dessas pessoas que não querem ouvir mais a verdade. O crente precisa ter todo cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas e não são. Tem que ter conhecimento bíblico. Se você não tiver conhecimento bíblico, você é enrolado. Porque fala uma coisa que você não sabe que na Bíblia tá, você pensa que Deus é o Deus que quer te fazer feliz a todo custo, e aí não importa se vai quebrar mandamentos, se vai quebrar regras, se vai quebrar a lei de Deus, o que importa é você ser feliz. Deus que te quer ver feliz. A felicidade está em servir ao Senhor e obedecer a Ele, ainda que para isso você tenha que renunciar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Porque ser cristão é abrir mão da sua vida para viver a vida que Deus quer para você. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Atos 20, 29. Paulo fala isso para os presbíteros lá em Mileto. Chama de Mileto, vem cá. Para poder ouvir. Ele manda chamar, pois ele tinha que aconselhar os presbíteros sobre isso. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, falsos mestres, falsos profetas, que não perdoarão o rebanho. Paulo adverte os presbíteros, pois estava nas mãos deles cuidar da igreja. O que Paulo fala com os presbíteros? Porque é dever deles cuidar, para que esses homens, essas pessoas, essas mulheres não entrem.
2 Pedro 2, 1 a 3 diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Por causa deles o caminho da verdade será difamado. Ensinando coisas que a Bíblia não faz, não mostra. E aí, em nome disso, aberrações. Se você for para a internet, você acha de vez em quando você recebe algum vídeo, alguma coisa, você fala assim: não é possível. Não é possível que isso está sendo feito. Não é possível. Pessoas beijando o pé uma das outras, beijando o pé de quem se diz liderança para receber a bênção. Pessoas aceitando que seja cuspido sobre elas para receber a bênção. Umas coisas terríveis. Terríveis acontecendo. Eu não gosto nem muito de ver essas coisas porque meu coração se entristece, angustia. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, irmãos, existem coisas que nem precisa sim. É claro, nós precisamos do conhecimento bíblico sempre, mas existem coisas que pelo menor conhecimento que você tenha, você já sabe que aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Em ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Explorar, tomar dinheiro, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Pastor, como assim foram condenados? São pessoas que já estão andando no caminho da perdição há muito tempo. Deus não tem nada com essas pessoas. E quando partirem, infelizmente, irão para o inferno, porque se recusaram a obedecer ao Senhor. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. 2 Timóteo 3,5. Como detectar os falsos profetas? 2 coisas. É colocada no texto: heresias, falsos ensinos. Hoje vocês vão ouvir uma mensagem que Deus só revelou para mim. Mentira! Quando o pregador começar com essas histórias que ele tem uma revelação fresquinha da parte de Deus, que Deus só mostrou para ele, pode saber, ele vai inventar moda. Já fico logo de pé atrás. Deixa ele começar a falar que Deus não mostrou nada disso para ele. Isso é conversa fiada. Pessoas que vêm dizer que o texto significa uma coisa que nunca foi dito por ninguém. Mas pastor, Deus não pode fazer isso? Não vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que sabe como trabalhar. Ele não vai dar o entendimento de um texto apenas para uma pessoa, unicamente, e só ela recebeu isso. E aí na história tu vai estudar, e aí você vai em comentários, dicionários, enciclopédias, ninguém nunca falou sobre aquilo. E aí vem um bonito ou uma bonita dizendo que Deus deu só para ele. Isso é soberba, orgulho, tá? Então, heresias e maus frutos. Maus frutos. A banana tá podre, a laranja tá podre, o morango tá podre. Maus frutos. A podridão simboliza maus frutos. De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam Cristo e glorificam a si mesmo, ou seja, a honra para ele. Eu fiz, eu faço, eu sou, eu faço, eu fiz, eu faço. Tem gente que ocupa parte da mensagem para falar de tudo que ele vai fazendo, para se gloriar, porque eu já fui aqui, porque eu já fui ali, porque eu já fiz, aconteci. E o povo querendo ouvir a palavra de Deus. Não há nada de errado de você, dentro da palavra, às vezes contar um testemunho pessoal seu, sem a intenção de se exaltar, mas mostrar como exemplo daquilo que a Bíblia está dizendo. Mas não, tem gente que abre a mão da Bíblia e fala tudo de si. Eu. O povo não quer ouvir sobre você, o povo quer ouvir sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Também pode identificá-los por seus frutos, Mateus 7,16, que são suas obras. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será o quê? Cortada. Tem que ter bons frutos. Mateus 7,19. A imagem do fruto usado por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Qual é o caráter? Sal fala do caráter. Luz fala do testemunho. Conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina, ou se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
é soberbo, nada sabe, não deve ser reconhecido como profeta do Senhor, como enviado do Senhor, como servo do Senhor. Uma igreja que estuda e pratica a palavra de Deus não pode ser enganada facilmente por falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores e até falsos líderes. E aí você vai dizer assim, mas pastor, por que isso? Por que falso profeta, falso mestre, falso pregador, falso líder? Porque estão trazendo coisas que a Bíblia não ensina. Então são classificados como falsos. A conduta, ou pode ser naquele momento um falso ensino. Pode até não ser um falso mestre. Pode até não ser um falso pregador. Pode até não ser um falso líder. Pode até não ser um falso profeta. Mas o que está sendo falado naquele momento é falso. Tem que ser rejeitado. Agora, se ele tem costume de ensinar isso corriqueiramente, falar isso corriqueiramente, aí é falso mesmo. Aí é a pessoa em si se intitulando uma coisa que é falso, não é verdadeiro. A conduta e o ensino nos aprovarão como verdadeiros ou nos denunciarão como falsos. Conduta e o ensino. Uma análise criteriosa, para finalizar. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Isso porque, principalmente aqueles que estavam a serviço de reis, como Acabe e Jezabel, queriam agradar ao seu rei. Eram beneficiados. Então, vão agradar. Se vendiam. Às vezes tem pessoas que não estão ali para uma pessoa, mas se vendem por aquilo que as pessoas podem dar, ou seja, dinheiro. Como é que eu vou cobrar? Como é que alguém vai cobrar para entregar uma revelação, uma visão? Se o dom, quem dá é Deus. Você não pode entregar, você não pode cobrar por revelação, você não pode... Olha só de cara, se alguém está cobrando para entregar revelação, visão ou profecia, já é falso. Esquece, rejeita. Ah, pastor, mas o que ele falou na minha vida é verdade. O diabo também sabe o que é verdade. O que está acontecendo? Ele é espírito, ele vê tudo. Pastor, o senhor está dizendo então que a pessoa pode estar sendo usada por um espírito enganador? Pode. Pode. Se ele mescla as coisas de Deus com valores financeiros, dizendo para você que você tem que pagar para poder receber, já mostra que o ensino é falso, já mostra que aquilo não é verdadeiro. Então ele pode realmente estar entregando algo que não é Deus, porque a profecia tem 3 origens: humana, divina e demoníaca. E aí? Então, não vou nem entrar no aspecto que é o diabo, mas vou entrar no aspecto que não é de Deus. Porque se está cobrando, não é de Deus. Se afasta, deixa isso para lá. Larga isso de lado, porque senão você vai ter sérios problemas na sua vida. Então, eles profetizavam o que agradava. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não ser enganados. Talvez você diga assim, pastor, tá bom, no presente é até fácil identificar se é ou não é do Senhor, porque a gente sabe se a pessoa está falando uma coisa que está acontecendo ou não está acontecendo. Mas você tem que lembrar que a pessoa pode falar algo que está acontecendo e também não ser Deus. Pode não ser Deus. Por quê? Porque o inimigo também sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que vai acontecer, mas o que está acontecendo ele sabe. O que aconteceu ele também sabe. Então você tem que observar. Por isso que Jesus diz que também tem que conhecer pelo fruto. Porque se você for levar em consideração apenas o que a pessoa fala, você pode ser enganado. Mas qual é a conduta? O que tem a ver? Aí alguém diz assim, irmão, mas a Bíblia diz não julguei para não ser julgado. Não julguei segundo a aparência. Já estudamos essa lição. Isso aí já caiu por terra. A Bíblia diz para julgar a profecia. Aí você vai falar, mas não é para julgar o profeta. Jesus falou que pelo fruto o falso profeta é conhecido. Como é que é, não? A conduta dele denuncia ele. Se ele vive uma vida totalmente irregular o tempo todo, como é que ele pode estar aí entregando coisas que tem a ver com Deus? Deus, mas Deus pode usar uma pessoa desconcertada também, pastor. Pode usar? Pode até usar. Em benefício do outro. Mas isso não é uma coisa que vai ser corriqueiro o tempo inteiro. Porque senão, essa pessoa vai achar e vai se acostumar que por estar sendo usada, ela está agradando a Deus. E Deus não quer levar ninguém ao engano. Deus não faz isso, tá bom? Entenda isso. Deus não vai levar ninguém ao engano. Um falso profeta era alguém que não tinha autorização divina e que trazia a sua própria mensagem, geralmente dizendo ao povo o que eles gostavam de ouvir.
Deus não mandou, mas eles iam. Inclusive, uma forma de saber no presente, você tem como saber se está acontecendo, mas você também tem que verificar aí como é que está o andar da pessoa por causa do fruto. Jesus está falando. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Você não pode desprezar as pessoas pela aparência, né? Ah, muito simples, já não pode ser Deus causando. Aí não, aí tá errado, você tá julgando realmente. Aí é aparência pura. Mas uma pessoa que tem uma má conduta, você tem direito de observar isso. Mas e quando ela tá entregando pro futuro? Ah, porque Deus me mostra que vai acontecer isso, isso e isso. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 18 que a maneira de saber se foi Deus ou não foi Deus é o cumprimento. Cumpriu? Foi Deus. Não cumpriu? Não foi Deus. Então, toda vez que você receber uma profecia pro futuro, coloca ela num cantinho da sua vida. Não viva a sua vida à luz daquela profecia. Ou seja, mude a sua vida toda por causa daquela profecia que diz que vai... Não. Deixa ela lá. Deixa ela quietinha. Se foi o Senhor, tu vai continuar vivendo a sua vida com Deus, vai se cumprir. Se não foi, não vai se cumprir. Você não vai ficar frustrado, chateado, aborrecido. Agora, se você vira a sua vida toda para se voltar a viver de acordo com aquilo que foi dito, aí você vai ter problema. Porque você vai ficar frustrado quando não acontecer. Aí vai dizer que Deus te enganou. Não foi Deus que te enganou. Foi o homem que entregou de si mesmo. Deus não engana ninguém. Tá? E outra coisa. Tem gente aí entregando as coisas sem ser condicional. Porque tem vezes que o profeta, o vaso de Deus profetiza, entrega o seguinte: irmão, Deus me mostrou que vai fazer isso, 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 mas você precisa fazer isso, isso, isso. Aí é condicional. Tem várias coisas na Bíblia que é condicional. Agora, tem gente que não entrega condicional, aí não se cumpre, e aí para defender que entregou algo de Deus, diz que Deus mudou de ideia. Deus virou menino, né? Criança agora, né? É claro que Deus não mudou de ideia. A pessoa entregou dela e quer se defender. É esse tipo de profeta que quando o fracasso acontecerá, dirá. É esse tipo de profeta que quando o fracasso acontecerá, dirá: sobe e triunfará. Vai acontecer o fracasso. Mas ele está dizendo que vai dar certo. Não é de Deus. Gritará paz, paz, quando não há paz. Tem vários textos aí, tá? Suas palavras são mais brandas do que o azeite. Suaves. Achando que é, mas não é. Isso não quer dizer que a lição está levando você a descrer dos dons espirituais. Mas ter cautela. Porque tem muita gente entregando o que Deus não mandou entregar. Não há como se associar com homens e mulheres fraudulentos, impostores que não são verdadeiros, falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos ensinadores, que proclamam mensagens mentirosas, seja por meio de profecia, pregação, ensino e até aconselhamento. Não tem como se associar com essas pessoas. Existem muitas pessoas com sua vida espiritual, sentimental e financeira destruída por causa disso. Você sabia disso? Porque levou em consideração uma profecia mentirosa, mensagem mentirosa, tomou uma decisão e não era para fazer aquilo e agora está numa situação triste. Paulo aconselhou muito bem a Timóteo, 2 Timóteo 3,5. Olha o que ele diz: tendo aparência de piedade essas pessoas, mas negando a eficácia dela através do seu dia a dia. Destes afasta-te. Ou seja, eles têm aparência, mas a conduta e o ensino não tem a ver com isso. Paulo diz para se afastar. Precisamos amar todas as pessoas, mas as pessoas que promovem o erro, promover o erro é uma coisa. Errar é uma coisa, promover o erro é outra coisa. Uma pessoa pode estar pregando e às vezes cometer um erro, é uma coisa. Agora, promover o erro intencionalmente é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Precisamos amar a todas as pessoas, mas as pessoas que promovem o erro de forma consciente não podem ser toleradas. Elas desencaminham pessoas da presença do Senhor. Aqueles que são obreiros e estão em uma posição que podem combater isso, não podem se omitir, senão agirão como os mercenários. Por que agirão como mercenário? Paulo disse para os presbíteros lá em Mileto: vocês têm que ter cuidado, porque depois da minha partida vai ter lobos que vão entrar no rebanho. Então vocês têm que tomar uma atitude. Está na mão de vocês tomar uma atitude. Quando não se toma uma atitude, está agindo como mercenário. Por quê? O mercenário é alguém que foi pago para poder fazer. Então ele não está nem aí. E é isso que diz João 10:12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E logo o lobo arrebata e dispersa. O mercenário não é dono de ovelha, ele sai fora.
Aí, por que você não pode tolerar essas pessoas, esses ensinos errados? Apocalipse 2:20. Mas quem não vai tolerar? Quem tá na posição que pode combater. Não é você, membro, que vai sair por aí combatendo e dizendo pros outros coisas. Não é. É quem tá na posição, tem que se posicionar. Quem tem aí, quem foi chamado para ensinar, tem que se posicionar. Mostrar o ensino errado. Porque senão, irmãos, aí a coisa de Deus, a obra de Deus vira uma bagunça. Pastor, e quando você está numa igreja que o ensino errado está sendo promovido diretamente pelo líder da igreja? Você pode chamar ele à parte, pastor, mas onde está escrito isso? Não, olha só, aqui é do meu jeito. Você fica aí quietinho na tua. Estou usando aqui algo bem extremo para você entender como é que pode acontecer. Sabe o que você tem que fazer? Orar ao Senhor e procurar outro lugar para congregar. Vai em paz. Não fica batendo boca com quem está na liderança, não, que Deus também não quer isso, não. O líder quem vai tratar é o Senhor. Você chamou no cantinho, perguntou amorosamente aonde estava escrito, queria entender mais, e ele vai e diz para você que é daquele jeito e acabou? Ore ao Senhor, peça uma direção a Deus e vá congregar em outro lugar. Mas não se levante contra a sua liderança. Isso é um conselho bíblico para você, tá? Não se levante. Olha o que Apocalipse 2:20 diz. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quando Jesus manda João escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, as cartas são endereçadas aos pastores de cada igreja. Pastores. Pois eram eles os responsáveis por cuidar do rebanho. Para a igreja em Tiatira, numa cidade, Jesus diz que tem contra ela tolerar a falsa profetisa que ensinava e enganava o povo. A palavra traduzida do grego para tolerar significa conceder, permitir que alguém faça o que deseja, não reprimir. Ainda hoje Jesus não quer que toleremos nada falso que tire o povo da porta estreita e do caminho apertado para a porta larga e o caminho espaçoso. Então é nosso dever não tolerar. Pastor, eu vi alguém ensinar alguma coisa errada para uma pessoa que eu conheço, eu estava ali no momento e tudo. Você pode dizer, olha querido, isso aí não tem... Você aprendeu isso aonde? Isso não tem base bíblica, não. A palavra de Deus não ensina isso, não. A palavra de Deus disse isso. Agora você tem que ter conhecimento bíblico para fazer isso. Agora, você não vai fazer isso com alguém que foi lá pregar numa igreja, alguém que está lá ensinando numa igreja. Aí já é um caso que quem está na igreja, quem é responsável, é que tem que fazer. Tomar conta do rebanho, proteger o rebanho contra as heresias, contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas. Os falsos ensinos precisam ser denunciados para não contaminar o povo de Deus. Aqui não se trata de jogar ninguém no mundo, porque pessoas que promovem esses falsos ensinos como prática, premeditadamente, não estão em Cristo. Então isso aqui, porque senão a pessoa ensina o que quiser. Ah, não deixa, irmão, tem que amar. Não, falso ensino é para ser combatido. Jesus não dava guarida para falso ensino. Paulo não dava guarida para falso ensino. Jesus bate com força nos fariseus e escribas. Eles não tinham parte no reino de Deus, justamente por causa deles se levantarem e se oporem. Eles resistiam à verdade e ainda ensinavam a mentira. Então, gente que faz isso não é para você ter tolerância. Você precisa falar e mostrar o ensino bíblico e não se associar a elas. Inclusive, os falsos mestres no tempo dos apóstolos mudaram a mensagem para agradar os ouvintes. Usavam de engano para se promover e assim arrancar dinheiro do povo. Por isso devemos estar vigilantes e rejeitar tais práticas. Síntese do tópico 3, encerrando, Jesus advertiu contra as mentiras dos falsos profetas. Você gostou do conteúdo dessa aula? Primeiro divulgue o canal. Eu estou falando isso durante toda a aula. Se você deixa o seu comentário que está sendo edificante, permita que outras pessoas possam compartilhar disso também. Então divulgue para sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas da sua rede social. Também não deixe de deixar o seu comentário falando o que você achou da aula, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, se assistiu a aula até o final, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se está na TV, aponte a câmera para o QR Code e também não deixe de deixar o like. É o like do vídeo, não esqueça do like do vídeo, tá? Não deixe, tá? E por último eu quero deixar aqui mais uma vez para você o curso de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, que você pode se inscrever no módulo grátis. Se você gostar, você se torna aluno. Se não gostar, tudo bem, tá? Se tá na TV, aponte o QR Code, aponte a câmera do celular pro QR Code para você se inscrever. Ou clique no link que tá na descrição. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo?
Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! É simples assim. Se você gostar, seja aluno. Se não, você segue aí em nome de Jesus. Conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso não tem nada a ver com salvação, mas Ele compartilha da sua bondade. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. Se você quer salvação, Ele está dando a você direito de salvação. A salvação é o resultado da graça e do amor do Pai, João 3,16. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar te abençoando e parabéns se você chegou até o final da aula. Não deixe de falar sobre isso. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 3 será ministrada no dia 26 de junho de 2022. É a última lição, é a lição de encerramento da EBD comentada online do segundo trimestre de 2022. A verdadeira identidade do cristão. E nesse mesmo dia, às 13 horas, será liberado no canal Desculpe. Não é nesse mesmo dia, é no dia da lição de hoje. Essa lição que nós estamos assistindo, no dia 19/6/2022, às 13 horas, será liberado o vídeo sobre os papéis, falando do papel do marido, investimento para um casamento saudável. Esse vídeo aqui será liberado no dia 19/6, né? Na lição que nós estamos estudando hoje, lição de número 11. Não deixe de assistir e divulgar. Eu coloquei aqui mais uma vez para você poder lembrar. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa aula de hoje. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa aplicar as verdades nos nossos corações. Se tem alguém abatido, entristecido, se tem algum professor pensando em desistir, desanimar, não deixa não, Senhor. Ajuda. Levanta, inclusive, novos professores. Pai, pessoas que realmente tenham chamado para a área do ensino, para que possam contribuir com o avanço do Teu reino, para contribuir com o conhecimento da Tua palavra, pessoas terem o conhecimento dela. Nos ajuda, Senhor. Abençoa as famílias, dá vitória, repreende todo o mal, abençoa-nos grandemente. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E também te peço, Senhor, coloca no coração do Teu povo a vontade de assistir essa palestra, investimento para um casamento saudável, porque eu sei que vai contribuir. E mesmo que eles estejam com um casamento firme, Pai, eles poderão contribuir para outras pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar sua vida, abençoar sua família e tô deixando aqui vídeos para que você possa aí também assistir. Não deixe de assistir. Deus abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, na EBD Comentada Online.